Avião da Air France desaparece no Atlântico com 228 pessoas a bordo. O aparelho saiu do Rio com destino a Paris e teria sofrido uma pane elétrica depois de passar por uma turbulência. A aeronave desapareceu depois de ter passado pelo arquipélago de Fernando de Noronha. Entre os passageiros estavam 7 crianças. Aeronaves da Força Aérea Brasileira e navios da Marinha começam as buscas na região do acidente. No estúdio, vamos conversar com Gustavo Tavares Cunha Melo, especialista em riscos aéreos. Bom, nós estamos aqui no estúdio com Gustavo Tavares Cunha Melo, especialista em riscos aeronáuticos. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Bom, as primeiras informações apontam para uma pane elétrica. O que é exatamente isso? Bom, a pane elétrica por si só, vamos pontuar que ela não derruba o avião. A pane elétrica por si só não fez com que o acidente ocorresse. Tem que ter havido uma sucessão de falhas e de problemas que podem ter ocasionado esse acidente. Não existe Por exemplo? Não existe um acidente aéreo que tenha só um único fator contribuinte para o acidente. Por exemplo, uma turbulência que tenha causado uma perda estrutural. Por exemplo, uma turbulência muito grave que tenha causado uma perda estrutural, um pedaço da asa, um pedaço do estabilizador do avião, porque supõe-se que tenha havido um acidente súbito, por não ter tido nenhum outro contato de emergência do piloto com o controle do tráfego aéreo, por não ter tido uma tentativa de pouso, etc. De repente ele some do radar. Pode ter sido um raio como pode, você está falando. Pode ter sido um raio que tenha originado a pane elétrica, e após a pane elétrica deve ter havido outros fatores, por exemplo, uma turbulência grave que tenha causado uma falha estrutural da aeronave e aí ela tenha caído. Devido ao mau tempo, porque hoje em dia a gente tem condições de saber como está o tempo em todo mundo, esse voo deveria ter sido cancelado? Não, os voos não são cancelados por mau tempo. Mau tempo também não derruba o avião. O avião tem radares para saber que à frente terá uma formação de nuvens pesada, o qual ele contorna. Ele tem, inclusive, combustível suficiente para contornar as formações. É previsto isso no que a gente chama de envelope de voo de qualquer avião. É previsto uma quantidade de combustível excedente. Você, pela norma aeronáutica, você tem que... esse avião, por exemplo, teria que ter combustível para chegar a Paris e se não pudesse pousar no Charles de Gaulle, que ele teria que ter combustível suficiente para uma alternativa, chamada aeroporto de alternativa, e ainda assim mais meia hora. Se ele tiver problemas ao longo do caminho, ele tem, portanto, combustível suficiente para desviar a rota e alterar e não enfrentar uma tempestade. Então, a tempestade em si não faz cancelar o voo. Esse avião teria condições de ter pousado no mar, por exemplo? Todo avião pode pousar no mar, não é o procedimento normal, ele poderia pousar no mar e avisar o controle que estaria fazendo esse pouso de emergência, que estaria enfrentando problemas, e aí teria um bote salva-vidas para as pessoas aguardarem o resgate. Como não houve isso, não houve nenhuma comunicação que ele pousaria na água, e nem que estava em emergência, a gente imagina que tenha havido algo súbito e violento para derrubar o avião. Esse avião passou por uma manutenção no mês passado. Como é que é feita em geral essa manutenção? A manutenção dos aviões, ela varia. O avião, ele não é nem... Esse avião, inclusive, é um avião novo, muito novo, ele está avaliado em 180 milhões de dólares. Ele é de 2005. A manutenção do avião é para cada peça do avião, não é para o avião como um todo. Ele não se paralisa um avião e faz uma manutenção. Você paralisa o motor do avião e coloca um substituto para ele ir voando com um substituto enquanto o original está em manutenção, etc. As manutenções são por horas e varia de peça para peça dentro de um mesmo avião. Agora, qual a chance de ter sobreviventes? Eu acho, a gente torce, né, que tenha havido uma pane no sistema de comunicação, eles tenha pousado e eles estejam aguardando o resgate, mas realmente é muito improvável. Muito obrigada.